que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte. Primeiro o casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Por fim, o mastro foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra esférica. Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Por um momento ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu facilmente chegaríamos a essa conclusão. Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Os pesquisadores perceberam então que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos que inicialmente atribuímos ao efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos, são as famosas miragens. As miragens é o efeito fatamorgana. Ocorre a formação de imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso o telescópio, e o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo e tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de espelhamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam. Foi o caso do uso de telescópios newtonianos, em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pôde ver coisas que a gente não via. Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos ópticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fatamorgana, na verdade ocorrem pela reflexão. É um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fatamorgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Denominamos de teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais. Essa conclusão nos ajudou a explicar 3 fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe.
Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas. Entre os experimentos de visualização a longa distância realizados com telescópios, o de maior impacto foi no Lago Titicaca, onde a equipe tentou registrar imagens a 110 quilômetros. O local foi escolhido devido à baixa umidade do ar em algumas épocas do ano, o que é um fator primordial para o resultado. Estamos vendo aquele lá, ó. Lá no fundo, ó. Tá vendo lá? Essa Ó. 80. 70 80. Isso aqui nós estamos mirando lá de fundo. Nós estamos vendo aquele lá. Nós estamos conversando aqui com o prático do barco 3 de Maio. Ele é um habitante da ilha de Puros. Ele é da civilização Aymara. É possível visualizar, mirar o outro lado da margem ou não é possível? Sí, es posible, Juan, no, siempre, porque nuestro lago, nosotros pensamos que es como una mesa nuestro lago. Quantos quilômetros visualiza de antes? Quantos quilômetros? Yo ahorita veo de aquí que vamos a llegar casi a 60 o 50 kilómetros. E visualizo Normal, sem no, binóculos, sem nada. sim, Normal, sim, a visão normal, com sim. 40, 50 quilômetros Quilômetros, sim. conseguem mirar. Com o telescópio, a equipe conseguiu registrar imagens a uma distância de mais de 100 quilômetros, o que seria impossível na teoria da Terra esférica, pois a curvatura teria uma altura de 237 metros, equivalente a um prédio de 79 andares. Esse experimento é mais uma prova de que a Terra não pode ser uma esfera. E o resultado do experimento com as ondas de rádio? Os pesquisadores usaram antenas parabólicas, onde no modelo da Terra esférica, a comunicação seria impossível, pois o mínimo obstáculo impossibilitaria, já que na distância em que foi realizado o experimento, a curvatura da Terra geraria um obstáculo de 3,84 metros de altura. Tá aqui, ó. Pegou. Tamo com conexão aqui. Tá respondendo, a máquina tá respondendo. De dois, ó, retornando, tô tendo conexão com o teu computador aí. Mas a gente teve retorno de ping aqui, ó. A conexão tá estabelecida. Sinal que a gente conseguiu escanear lá e conseguiu encontrar aqui. Foi estabelecida a comunicação, né? Tá provado que nessa distância a gente conseguiu estabelecer a comunicação. Sim, a gente sabe que qualquer interferência no meio do caminho ali não era para ter conseguido comunicar, né? O teste com as ondas de rádio foi, digamos, inusitado, porque na altura que a gente situou as nossas antenas e com a concepção da Terra esférica, a gente já começou a trabalhar com uma obstrução praticamente total da zona de Fresnel, que é a zona, a região onde acontece a propagação das ondas de rádio, o que se tornaria impossível uma comunicação entre os dois pontos. No entanto, com a ideia das águas niveladas, a gente teria aproximadamente 50% da zona de Fresnel desobstruída, o que poderia permitir já uma comunicação entre os dois pontos, mesmo que fosse precária, e como ocorreu. Essa é mais uma prova da planicidade das águas, refutando o modelo esférico da Terra. E quanto ao experimento da curvatura geodésica realizada em prédios? Foram feitas as medições das bases e dos topos de dois prédios, um em Torres, Rio Grande do Sul, e outro em Natal, Rio Grande do Norte,
distantes 3.050 quilômetros um do outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Pensando na Terra como um globo, a expectativa inicial era que as medidas fossem diferentes, mesmo que em poucos metros. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os dois prédios estão nivelados e aprumados. E aqui o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui o ponto da base do prédio lá. Isso. E a altura dele aqui. Como a gente faz esse cálculo aqui nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. Nesse plano, sempre nós vamos encontrar essa distância aqui. As medidas idênticas da distância entre as bases e os topos comprovam que entre os dois prédios não existe nenhuma curvatura, provando que a Terra não tem formato esférico.